Pai, vem revelar o Teu Filho em nós. Amém. Queridos, a gente tem procurado nesse processo aqui de desconstrução fundamentar bem os alicerces, para a gente não demover-se nem para a direita nem para a esquerda. Há uma grande quantidade de pessoas que não sabem discernir entre religião e evangelho. Ele considera que a religião é o evangelho, só porque tem um nome, um rótulo cristão. E isso tem trazido muita confusão. A gente tem procurado verificar, por exemplo, qual é uma das causas que mais mata a gente hoje no mundo. Água. Nós moramos em Londrina, e Londrina é uma das melhores águas tratadas do Brasil. As melhores águas estão em Londrina e Campinas. Melhor qualidade de água. Mas muitos brasileiros e muita gente no mundo hoje morre por causa de água contaminada. Cole fecal. E você olha para a água, ela está transparentezinha, parece uma água potável, e você olha para ela e parece que está limpa, mas ela está suja ou contaminada. Existe alguma água barrenta que está muito mais limpa do que certas águas claras. E se nós não tivermos discernimento nas coisas espirituais, nós vamos comer gato por lebre com muita facilidade. Isso aqui é a fé cristã. E você vai olhar, é puro humanismo. Está centralizado no homem. É o homem fazendo, é o homem se esmerando para que ele se torne aceitável diante de Deus. Quando estiver centrado no homem e for eu que tenha que fazer para que eu seja aceito, pode saber que é religião. Sou eu tentando me religar com Deus. É o meu esforço, minhas orações, minha fé, minha justiça. Eu me converti. Você vê a pessoa dizendo, quando eu me converti, eu tenho uma grande fé. E aí fica tudo centralizado em você. Enquanto que o Evangelho, ele é Deus fazendo. É financiado por Deus. A palavra de Deus diz assim, porque é Ele quem realiza em vós tanto o querer como o efetuar. É tudo dele, por meio dele e para ele. Você não vai fazer alguma coisa? Eu vou, mas é pela graça. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante quando ele está definindo o Evangelho, no capítulo 15 de 1 Coríntios, que ele disse: irmãos, eu venho vos lembrar o Evangelho que vos anunciei, foi por ele que vocês foram salvos, se vocês retiveram a palavra tal como eu vos-la preguei, que Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí depois ele lá adiante ele diz o seguinte:
E eu trabalhei muito mais do que todos estes apóstolos. Parece que é uma presunção tremenda. Ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo ou em mim é que fez tudo isso. Ele sabia que o fazer dele era um fazer movido pela graça de Deus. Então, ele não recebia glória, ele não recebia honra, ele não sentava numa cadeira para ser reconhecido como o líder. Ele sabia, antes de mais nada, que ele não passava de um lavador de pés, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos discernir bem, porque com o nome de evangélico ou com o nome de cristão, o grupo pode ser uma oficina de Satanás. Uma igreja voltada para o esforço do homem. Porque o objetivo de Satanás, a serpente, por falar em serpente, hoje eu matei uma víbora aqui, de manhã. O Zé pegou uma víbora tirapeia, dessas venenosinhas, bem venenosinha, uma botrópica, bem venenosinha, e matar. Mas mais perigosa do que uma botrópica é uma antropológica. É um ser humano, tem mais veneno do que laqueses, do que elapídica, do que crotálica e do que botrópica. É essa raça de gente chamada homem, que com a língua fere, com a língua magoa, com a língua aleja. Quantas pessoas aleijadas, né? Mas a serpente no jardim do Éden, ela veio com um sibilo. Você vai ser como Deus, como Deus sereis. E essa toxina do inferno encheu as nossas veias humanas e nós somos inflados a ser autossuficientes, independentes, dono do nosso nariz, que a gente faça o que bem entende. Isto é a base de toda a pecaminosidade. Quando eu faço, e eu sou glorificado, e eu sou honrado, e eu quero, e quando alguém não me dá honra, eu fico bravo, eu fico irritado, eu fico magoado. Isso é sinal de que tem ego demais ali dentro. E que esse ego precisa ir para a cruz, precisa morrer, para que Cristo seja a nossa vida. Então você pode verificar que a oficina maligna é uma oficina de fazer homem como Deus. Você sabe quem eu sou? Eu sou o pastor dessa igreja. Você sabe quem eu sou? Eu sou o Papa. Você sabe quem eu sou? Eu sou... Quem é você? Você não percebeu que você é um amado de Deus? Que Deus o ama com amor eterno? E que este amor é que vai dar identidade à sua natureza? Não é o que você faz? É o que Cristo fez? Então, é muito difícil discernir essa água. Essa água que eu creio é uma água potável, limpa, está bem tratada. E eu vou tomá-la. Uma das experiências mais interessantes que eu já tive foi em 1980, visitando uma fábrica de tratamento de esgotos na cidade de Saratoga, nos Estados Unidos. Ali estava todo o esgoto que vinha da cidade numa usina
de tratamento e entrava num determinado porão lá e se escutava só assim. Você imagina o que era aquele e batia lá naquelas pás e mexia e tal, aquela água que vinha do esgoto da cidade. E aí passava, quando chegou lá na frente, uns 150 metros assim, o cara abriu uma torneira e disse assim, essa água que estava lá é essa que está aqui agora. Eu senti mas era só sentimento, porque ele diz, aqui, ela hoje é mais pura do que a água do rio Hudson que está ali embaixo. E nós reaproveitamos essa água para a utilização na cidade. É uma água transformada, pura. É só preconceito, porque ela, depois que ela sai ali, ela entra num processo de evaporação e quando ela condensa já é uma água purificada. Isso é muito semelhante com a obra que Cristo faz nas nossas vidas. Nós entramos na cruz, cheio de bloco, e quando Ele crucifica a nossa natureza, quando ressuscita, ferve aquilo e aí ressuscita e nós somos transformados na imagem do seu Filho. O Pai nos transforma. Isto é algo que a graça propõe. Não sou aceito pelo que eu faço. Eu sou aceito pelo que Cristo fez. Eu estou debaixo das obras de Cristo. Ou da obra de Cristo. Que realizou e me colocou dentro desse projeto. Então nós temos que entender essa diferença. O que eu faço quando não dá certo me deprime. E o que eu faço quando dá certo me deixa soberbo, orgulhoso, presunçoso. Olha lá. Agora, quando eu me submeto e creio naquilo que Cristo fez, eu recebo os efeitos da obra de Cristo na minha vida, sabe o que me enche? De gratidão. Eu me torno agradecido e adoro, porque Ele, na sua graça e misericórdia, me aceitou. Então eu estou financiado pela justiça de Cristo. E isto traz um descanso na nossa alma. Se você não souber fazer esta leitura, com certeza você vai comer gato por lebre, como nós já dissemos, você vai se empolgar com certas coisas, você não sabe discernir, você vai tomar uísque falso, achando que é o verdadeiro, você vai comprar Rolex falso, pensando que é verdadeiro, você vai comprar Louis Vuitton falso, dizendo que é verdadeira, e você vai ser um falsificado dentro, com peso, com angústias. Um dia estou salvo, outro dia não estou mais, porque vai depender sempre de você e do seu estado, e não daquilo que Cristo fez. Isso aqui nós precisamos pisar e repisar e bater em cima. O que é religião? Eu fazendo. Fazendo o quê? Tentando chegar perto de Deus. Tentando chegar perto de Deus. Fazendo o quê? Justiça própria, boas obras. Eu não tenho que fazer boas obras? Eu vou fazer boas obras, sim senhor, mas em Cristo. As boas obras que Deus preparou em Cristo para que nós andássemos nelas. Não são boas obras que eu as faço para ser aceito, porque senão seria negócio. Deus não negocia conosco. Então nós precisamos fazer bem claramente esta diferença.
A humanidade havia se multiplicado. Nós aqui estamos no capítulo 6 de Gênesis. Se multiplicaram os homens na terra, e lhe nasceram filhas, e aí nós temos um texto bastante complexo, com algumas interpretações, e o verso 2 diz que, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram o quê? Formosas. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Estas palavras são muito ligadas à origem do pecado. Se você olhar lá em Gênesis 3, no verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, boas para se comer e desejável para dar entendimento, tomou e comeu e deu ao marido, e ele comeu. Agora, se você olhar aqui, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, veja bem que a beleza, agradável aos olhos, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Aquilo que é agradável, que é desejável, é sempre ligado aos desejos, a concupiscência, que é uma palavra bíblica muito interessante, ou cobiça, ou desejo intenso, a origem do pecado. Tiago diz assim que quando você é tentado, nunca diga que Deus o tentou, porque Deus não tenta não pode ninguém. ser tentado, E ele não pode ser tentado. Ninguém tenta. E quem é que tenta? Sua própria cobiça. A própria cobiça. Ainda que haja um objeto de tentação fora, a tentação não se processa fora. É dentro. É dentro. Ainda que, no caso dos seres humanos, nós temos este álibi celestial, que a nossa tentação foi de fora para dentro, enquanto que a tentação luciferiana foi propriamente dentro, foi uma tentação endógena, não exógena, foi o próprio ser dele que gerou o desejo de ser como Deus. E eles aqui vendo as mulheres, as filhas dos homens, as mulheres eram agradáveis, então eles tomaram. E aí tem uma série de coisas, seriam os nefilins. Eu não fecho o meu filtro para as interpretações, mas eu me permito ficar com a possibilidade bíblica de que se trate das duas descendências de Caim e de Sete. Os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, as filhas dos homens, os descendentes de Caim, o humanismo. E eu vou usar aqui cristianismo, se bem que não existia cristianismo fé, ainda, né? mas os filhos de Deus, né? Os filhos da fé. Os filhos da fé, os filhos da palavra, e os filhos e os racionalistas que creem que pela sua própria razão eles vão explicar. Então houve este casamento misto. E eu só acredito que esse texto está aqui porque ele vai trazer luz para coisas que vão acontecer depois. Porque não contar isso aqui se não tivesse alguma coisa para passar depois do dilúvio. Aqui esses elementos que acabaram casando, na minha interpretação, evidentemente extremamente limitada, estaria apontando para
alguma coisa que aconteceu na família de Cão. Depois nós vamos, quando chegarmos no capítulo 10 de Gênesis, a gente vai detalhar um pouco mais, que é o casamento da confusão babélica, a mistura de Babel. Babel é uma mistura do humanismo com a fé, vamos dizer assim. Se vocês forem entender um pouquinho mais, a construção da Torre de Babel, ela tem dois elementos na construção que são tipológicos e representam profundamente realidades espirituais. O primeiro elemento é tijolos. O tijolo é barro, e é barro com forma feita pelo homem. É. Conformado. É diferente. O homem também é barro, só que é barro com sopro de Deus. O tijolo é a primeira expressão de idolatria que nós temos. De um ídolo, uma fabricação humana que vai servir para que ele alcance o topo. Com o topo da sua torre, do seu zigorate, ele pudesse controlar o céu. Ele diz mesmo na descrição bíblica que o topo chegue aos céus. Alguns estudiosos bíblicos mostram que esse topo seria o que mais tarde se conhece como o conhecimento do zodíaco, ou os signos, que seria o fato de você, através dos signos que obedecem os 360 graus do movimento do ano, você teria aí o seu destino, que é o nome de um Deus. E nesse destino você teria a sua realidade marcada. E você estaria controlado por estas forças cósmicas. Que isso aí disse, são dois elementos. O primeiro é o barro, fazendo os tijolos, representando a ação humana, só que eles misturavam com o quê? Betume, com piche. E o betume é o quê? O betume é o resultado do que aconteceu no dilúvio, na destruição. É o resultado de uma decomposição. É o chorume. E a palavra que aparece ali é a palavra redenção. É a mesma palavra para redenção. Betume. É um preço pago. Quando nós vamos aqui verificar, por exemplo, bem aqui no livro de Gênesis 6, Deus está dizendo que vai destruir e tal, e ele manda Noé fazer, deixa eu ver onde é que está, desaparecer da face da terra o homem, o animal, porém Noé achou graças. O verso 14. O verso 14. Você está muito ocupado aí que você não pode ler. Eu leio, sei. Verso 14. 6,14 ou 6,14? Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Viu?
Essa palavra betume é kofer, que significa preço pago por uma vida. Isso no grego? No hebraico é a mesma palavra para redenção. Então, o que aconteceu aqui? Barro misturado, barro construído pelo homem, com o betume. Eles queriam fazer uma torre para chegar a Deus. Eles não negam a obra de Deus, só que mistura com a obra humana. Deus faz a sua parte, mas você tem que fazer a sua. Aliás, faça a tua parte que eu te ajudarei. Conhece esse versículo? Heresias 2:10. Né? Heresias 2:10. Heresias 2:10. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Quer dizer, é uma coisa muito usada e tentam colocar isso como se fosse realidade espiritual. Então, queridos, nós temos aí neste casamento alguma pista para mostrar que desde antânio, antes do dilúvio, que existe uma tendência de se juntar o homem, o humanismo, com a fé em Deus. A fé de Deus para ser a fé em Deus. O humanismo com a sua beleza, a sua estrutura de justiça própria, de moralidade, e que você vai encontrar isso em muitas organizações, pelo menos do ponto de vista das aparências, né? Você vai encontrar isso, por exemplo, dentro da maçonaria, desses sistemas de religião. O zoroastrismo tem isto, você vai encontrar isto dentro do confucionismo, do budismo e do judaísmo, e sempre a questão do mérito e da beleza moral, da justiça humana é muito aplaudido, muito proposto como um processo de grande valor. É interessante, muito interessante, que o livro mais antigo da Bíblia... Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Jó. Jó. É o livro que trata de um período antes dos patriarcas. Jó é antes de Abraão. É um grego, é um babilônico também. Mas qual é o problema do livro de Jó? Qual é o problema de Jó? A justiça própria. O problema de Jó é a justiça própria. Minha justiça me apegarei, dela não largarei. Vem aqui falar comigo. Vem. Deus, inclusive, chama Satanás, depois de um passeio que Satanás veio veranear aqui na Terra. Ele tinha uma turma do PT aqui, que veio fazer uma visita e veio conversar com essa turma. E disse: então, o que você está fazendo, Satanás? Ele disse: eu fui passear lá na Terra. E nunca mais foi embora, né? Permaneceu. Deixou no cimentinho. Deixou aqui e ficou. Até o dia do juízo. Até o dia do juízo. E eu fui e disse, e aí Deus,
Que isso, O Ivas Deus? quer falar um O negócio. que o senhor está fazendo, hein? O Ivas quer falar alguma coisa. Eu creio que está dentro do cristianismo também essas coisas, porque não foi Jesus que fundou o cristianismo. Ele não escreveu nada, Não. como fez lá o Maomé. Ele não escreveu nada. O cristianismo que foi fundado veio com Constantino e trouxe todos esses méritos também que a gente vê nas igrejas hoje. Certamente. Traz mais um mela, né? Vamos isolar ele. Perdão. Agora eu fugi. Eu caí Onde é que a gente estava aqui, Ivo? Ajuda Eu nós. caí do cavalo aqui, não Satanás estava passeando. Satanás, ele tem estava. o PT. Ele estava falando do tio, né? E ele, lá na Bolívia, eu cheguei da Bolívia no domingo, lá eles usam o nome para Satanás de tio. O tio. O presidente da Bolívia, o Evo Morales, paga com dinheiro do povo 3.000 bruxos para a governabilidade da Bolívia. Abençoá-lo. 3.000 bruxos ganham do poder econômico da Bolívia. O povo paga. Dinheiro estatal. Funcionário público. E esses poderes, então, Concursado. Deus diz assim: Satanás, o que você estava fazendo na terra? Eu estava passeando e você viu meu servo Jó lá? Eu quero que você observe que Deus disse: você não viu meu filho Jó. Ele disse: você viu meu servo. Detalhe importante, sabe por quê? Porque servo de Deus, até Satanás é. Deus é Senhor e soberano Senhor de todo o universo. E toda criatura nesse universo é servo dele. Se nós não tivermos noção disso, também vamos entrar num grande perigo. Vamos querer usar o nosso serviço para negociar com Deus. Viste meu servo Jó lá? Porque na terra não há ninguém igual a ele. Homem íntegro, que teme a mim, se desvia do mal e é justo. Mas que é servo. Mas o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que você precisa fazer um serviço nesse homem. Ele é assim porque o senhor bota uma sebe, uma cerca de proteção ao redor dele. Tira a cerca, vai, entra lá. Deus fomentou todo aquele processo e ali começa uma desconstrução do modelo religioso de Jó. Se você prestar atenção, eu escrevi um livro que o nome é O Crime da Letra, em que nós tentamos de algum modo mostrar a letra mata. Se você não souber ler a Bíblia, eu fiquei do lado de Jó durante muitos anos da minha vida contra Deus, achando que Deus tinha sido desonesto. Eu ia usar uma palavra, foi no mínimo sacana. Que amigo é esse? Amigo da onça? Mas Deus foi extremamente misericordioso com Jó. E queria transformar o servo em filho. E, sim, foi o que ele fez, o projeto. Tanto é que Jó, no final da vida, no final daquele processo, não da vida, mas no final daquele processo, ele clamou, ele disse: olha, põe a mão na minha boca que eu falei demais. Eu falei de coisas que eu não entendia. E aí ele diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora não. Agora eu te contemplo. Aleluia. Agora sim, o Senhor se revelou a mim. E quando foi que Deus se revelou a Jó? Quando Deus fez 70 perguntas a Jó e ele tirou 0 na sabatina. Sabatina é lugar de sábado. E sabatina é lugar de sábado de descanso. Jó entrou no descanso quando tirou 0.
Zero é o número que você recebe diante de Deus da graça. A graça tem que ser 100 e você 0. Esse menino pregando lá no Nordeste, ele disse assim: se o cristianismo for 99% pela graça e 1% pelo mérito, ele é 100% falso. Entendeu bem? 99% pela graça e 1% pelo mérito, ele é 100% falso. Não, mas eu só entrei com o quê? Com os pecados. Você entrou com os pecados. Você sabe discernir já isso? Tem muita gente que não sabe. E você também, agora não é peso não vamos dizer é responsável, mas você também é pregoeiro do Evangelho de Jesus Cristo às pessoas, para que elas sejam tiradas, sequestradas do império das trevas para vir para o reino do Filho do seu amor. Fiz muitos milagres no teu nome. Poxa vida! Curei. Com meu suor. Com meu suor, com meu chapelão, com meu isso, com meu aquilo. Meu lenço. Com meu lenço. Jejum. Hã? Jejum. Jejum. E aí, neném, fala um pouquinho. Meia. A gente um trabalho aí que a gente estava fazendo, eu encontrei à noite um ex-pastor e nós começamos primeiro que a gente chegou assim num grupo assim, num carro primeiro. O que vocês estavam fazendo? A gente estava entregando sopa e cobertor nesses dias de frio aí. Naquele frião. Aí um carro encostou primeiro, encostei atrás, eram 3 homens parados num lugar e os caras assustaram um pouco. E pensando que era a polícia? Ele falou assim, um deles falou assim: rapaz, quem vê cara não vê coração. Vocês têm cara de bandido ou de polícia? Bandido tá certo. E começamos a conversar ali. E daí eu encontrei um camarada chamado Eduardo, ex-pastor. Acho que o Ber estava comigo, né, Ber? E o cara dizia assim: rapaz, eu fui obreiro, eu subi monte de joelho até esfolar o meu joelho. Oh, meu Deus. E hoje eu sou viciado, tenho uma filha de 3 meses e a minha esposa também é dependente química. Então, quando a gente está falando aqui de religião e evangelho, a gente está falando de um negócio que tem maltratado muita gente, tem adoecido muita gente. Porque trabalha sempre com essa possibilidade humana. E ele dizia assim: eu não consigo sair disso, eu não consigo, eu já tentei. E a disposição do nosso coração foi de falar da graça de Deus. Eu falei assim: rapaz, você já ouviu falar de graça? Ele falou assim: lógico que já, favor imerecido. Mas era só de ouvir falar. Era só de ouvir falar. E então isso que o Guilherme está dizendo aqui de ter discernimento, aprender a discernir e de ser pregoeiro desta graça de Deus, é um negócio precioso, porque isso tem matado, afundado. Hoje nós fomos falar com relação a um programa em uma TV aqui, e o cara falou assim, o diretor da TV falou assim: rapaz, há uma política aqui na TV de não liberar para esse tipo de trabalho, porque é associado com toda essa estrutura que a gente já vê em TV, né? Os caras compram canais e horários e tal, e para falar de uma coisa que não é o evangelho, né? Que tem um objetivo claro de
colocar peso nas pessoas, de fazer do mérito, do esforço, do sacrifício próprio, da justiça própria, um meio de escravidão mesmo. E então é muito sério isso. E eu estava olhando aqui o texto que o Glênio pôs para a gente ler. Você começa a identificar algumas questões aqui que também têm sido muito ditas aqui. Há uma multiplicação dos homens na terra e nascem filhos e filhas, e depois os filhos de Deus olham as filhas dos homens e eles as tomam. E esta é uma realidade que aponta para aquilo que a gente chama de mistura. Há uma ideia de se misturar, e isso ficou claro para mim hoje nessa reunião, porque você pode até fazer uma mistura, mas você nunca pode apresentar o Evangelho de uma forma clara, objetiva, simples, somente. E o que está acontecendo aqui é que há uma mistura, filhos de Deus com as filhas dos homens. E essa mistura, ela é perniciosa. E há uma multiplicação que Deus está percebendo que irá acontecer, mas como vai acontecer do ponto de vista misto, ele então coloca um freio de burro nisso. Ele não permite mais que o homem viva tanto. Há uma restrição aqui, no sentido de dias, né? No meu espírito não agirá para sempre no homem, mas os seus dias serão 120 anos. Não dá para deixar que isso siga a passos largos. E nós sabemos que existe uma medida da maldade, da iniquidade, que Deus não suporta. Que o juízo de Deus é ativado, como aconteceu, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. Então, Deus cria uma espécie de solução temporária para uma realidade que é todo o pensamento, toda a cogitação, ela é maligna do homem e é continuamente maligna. Ou seja, não há um processo de interrupção dessa cogitação, desse pensamento. O homem se tornou mau, o homem se tornou maligno, e mesmo que você misture filho de Deus com filho de homem, mesmo que você misture coisas do céu com coisas da terra, coisas espirituais com coisas carnais, esta iniquidade continua caminhando a passos largos. E daí o texto vai dizer, no versículo 6, se eu não me engano, que há um arrependimento. Nós sabemos que as Escrituras ela é polissêmica, ela pode dar vários sentidos, né? Nós sabemos que Deus não se arrepende, mas aqui existe uma linguagem para nos ensinar do que Deus se entristeceu e o que era a única solução para esse homem. E a palavra de Deus vai dizer que ele ia acabar. Vamos ler esse texto só rapidinho? Aí no 6,6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou ao coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. É interessante que isso aqui não é uma cogitação, é algo determinado. Bom, eu não tenho outra solução. Não há nenhum outro método capaz de resolver esse problema. A única situação que eu tenho é extinguindo, extirpando, acabando com o homem. E aí nós entramos logo em seguida com uma intervenção da graça. A Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus.
não existe nenhuma possibilidade para nós a não ser que a graça de Deus venha em nossa direção. Por isso que a religião é uma mentira. Porque a única maneira de Deus agir conosco de modo a nos manter existindo é com graça e com misericórdia. E a maneira que Deus teve de acabar conosco, de fato, sem que nós deixássemos de existir, foi nos colocando dentro de Jesus Cristo. Então, aniquilando o homem na morte de Jesus e criando na ressurreição de Jesus um novo homem. É isso que aconteceu com cada um de nós, se cremos no Senhor Jesus. E a nossa caminhada agora se dá a partir daí, dessa fé de que não existe realmente nada que eu possa fazer para agradar a Deus, não existe realmente nada que eu possa fazer para contribuir com Deus. No entanto, Deus providenciou o nosso fim e Deus providenciou a nossa nova história na morte e na ressurreição de Jesus. Agora a vida pode ser vivida nesta dimensão do reino porque a graça interviu como interviu na história de Noé. Intervém também na nossa história. E nos é nessa caminhada da fé que nós temos trabalhado aqui, as duas propostas sempre estão caminhando praticamente juntas. E nós precisamos desse discernimento do Senhor, né? Da nossa vivência de fé. Se o que eu tenho feito, se a forma como eu tenho vivido tem sido sustentado simplesmente pela graça de Deus, se a minha disposição em andar nas boas obras que Deus já preparou de antemão para mim é fruto de uma consciência trazida pelo Evangelho, ou se isso ainda é uma tentativa de me justificar, misturando coisas espirituais com coisas carnais, misturando carne com espírito, misturando religião com o Evangelho, e pela graça de Deus ser instrumento desse anúncio que liberta as pessoas, porque a graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é o único poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Nos vê a partir do que Deus fez em Cristo Jesus, entrar no descanso, para que Deus possa, em querendo nos usar, em não querendo, não usar, mas sempre na dimensão agora do relacionamento com Deus, do caminhar com Deus, porque é isso que ele vai dizer de Noé. Noé andava com Deus. E este é o privilégio, o relacionamento com Deus, sem que haja nada que se interponha entre nós e Deus, porque Jesus Cristo é o nosso tudo diante de Deus. Não é o nosso sacrifício, o nosso esforço, mas é o sacrifício de Jesus, que restabelece essa possibilidade de chamar Deus de Pai e de andar com Deus. A partir daí, aquilo que a graça nos chamar a fazer, nos convidar a fazer, como uma consciência do Evangelho, ver nisso uma forma de adorar a Deus. Não de barganhar com Deus, mas de privilégio, daqueles que anseiam: Senhor, o Senhor me deu tudo, eu não mereço nada, e agora nós caminhamos juntos. O Senhor está fazendo alguma coisa, se eu puder participar, me dê esse privilégio de adorá-lo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começa dizendo assim, o dilúvio não foi nenhum erro de projeto, né? Quando ele disse que se arrependeu, não é porque errou o projeto, né? Porque a graça estava posta antes da fundação do mundo. Na verdade, é a manifestação de um sentimento de indignação, o dilúvio, de um Deus santo diante de uma maldade sem fim. É isso. Que merece uma coisa só, ser extirpada. E que ele não extirpa porque ele é fiel consigo mesmo e continua mantendo em Noé a possibilidade da manifestação do seu projeto, da realização do seu projeto.
Mas também significa que tem um momento, alguns momentos que Deus intervém por não suportar A medida da iniquidade. a medida da maldade humana, né? Eu acho até que esse é um dispositivo, a questão de Deus colocar um dispositivo de tempo, né? Porque o que a gente estava lendo aí para trás, a gente vivendo 700, 800, 900 anos. Dentro desse, e o processo ele é correlato. À medida que você aumenta a população, aumenta a iniquidade, a maldade. Então a impressão que a gente tem é que Deus usa de um expediente para refrear esta maldade, além da sua graça comum, que nós chamamos, que é uma graça que não salva, mas que sustenta a criação para que possa haver redenção. Você tem aqui, por exemplo, depois deste casamento, dessa junção, e que Deus coloca este freio, você vai ver que naquele tempo havia gigantes na face da terra. E essa palavra gigantes, que alguns, na verdade essa é uma palavra que procede de uma raiz primitiva, que é Nafal, e é Nephilim. Nafal significa cair por terra. Referindo-se a uma morte violenta, cair prostrado diante de alguma coisa, de uma realidade. Então, o que aconteceu é que essa humanidade se torna autossuficiente por causa dessa mistura, e ela cai por terra com a arrogância daquele que quer ser poderoso, que vai aparecer lá mais adiante no 11, capítulo 11? No capítulo 10 vai aparecer no Nimrod. Nimrod, poderoso caçador. Eu quero ser poderoso. Esses Nefilim vem de Nafal, que é aquele que se cai por causa da sua, dentro da minha concepção, da sua arrogância de grandeza. Ele se torna tão soberbo e tão grande que não cabe. E aí Deus optou por destruir aquela gente, mas ele mostrou a sua graça e misericórdia na figura da arca, que a arca era de madeira de citim, madeira de citim é outra, de cipreste, que no original significa proteção, coberto de betume por dentro e por fora, que significa redenção. Uma proteção que redentora, que guarda, que mantém os seus debaixo da sua graça. Dentro do projeto. Dentro. Em meio ao dilúvio, né? Em meio ao dilúvio. Em meio a toda a confusão, ao caos, a destruição, a morte, aquilo que estava acontecendo, ele manteve os seus ali protegidos naquele cofre de redenção por dentro e por fora. Não podia entrar e não podia sair. Porque quando você é salvo, você não dessalva mais. Não. Porque você não é salvo porque você quis ser salvo. Você foi salvo porque a graça de Deus quis ser. Esta é a palavra que é muito difícil de traduzir, que eu achei uma tradução que me deu muita graça para descansar. Não é que Noé achou graça aos olhos de Deus, mas que aos olhos de Deus a graça achou Noé.
Foi a graça que achou Noé aos olhos de Deus. É que a gente, engraçado, que a gente sempre tenta buscar uma razão no indivíduo para a graça, sendo que a graça é algo que, para ser graça, não pode ter nenhuma razão no indivíduo. E quando você vê o que ele fala de Noé aqui, parece que existia uma certa... de todo mundo arrebentado, tinha alguém que não era tão ruinzinho, né? Ele era justo e íntegro. E andava com Deus. Devia ser o contrário. Andava com Deus. E por isso ele era um justificado e inteiramente justificado. Inteiro, Essa que é a palavra. E era inteiro, não era em pedaços. Inteiramente justificado. Porque ele andava com Deus. E por que ele andava com Deus? E por que andava? E por que ele andava com Deus? Porque a graça o achou. Porque a graça já o tinha achado. A gente acha que esse andar, que essa integridade, que é tudo, é a razão da graça ter achado. Não. Mérito para obter. Exato, não. É que a graça já o havia alcançado. A gente já tem o coração inclinado para esse esforço. E a tradução coopera? Aí dança. Aí nós fazemos uma festa de interpretação. É por isso que a Bíblia, ela usa muita expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz, o que Deus está dizendo. A letra pode ser um perigo, ela mata. Espírito Santo vem revelar-nos. Vem revelar-nos, e nós precisamos dessa revelação. Queridos, nós vamos parar aqui, que o nosso time chegou, mas nós vamos continuar olhando, discernindo o que nos torna adequados diante de Deus, é o próprio Cristo. Porque é nele, por ele, dele, por ele e para ele que nós estamos sendo tratados. Que o Senhor nos faça dependentes da suficiência de Jesus. Amém.